Êxodo capítulo 7, nós vamos ver Deus envia Moisés para falar novamente com Faraó. O cajado de Arão vira uma serpente e a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Então é interessante nós, antes de começarmos o capítulo 7, observarmos os últimos versículos do capítulo 6, principalmente o versículo 30, aonde Moisés fala para o Senhor que ele não tem capacidade de falar com facilidade. E ele diz: Como, pois, ouvirá Faraó se eu não tenho facilidade? Nós percebemos que Moisés ainda estava fixado na sua capacidade em quem ele era. E Deus está mostrando a todo momento a Moisés que não é ele, e sim é Deus, que Moisés vai ser um instrumento, um vaso usado por Deus. A gente também pode fazer uma relação disso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele era um homem eloquente, era uma pessoa que tinha um saber, ele tinha toda a parte dos hebreus, conhecia a lei, porém ele não usou de oratória nem do poder da fala, da persuasão. Ele mesmo diz que ele não preferiu usar nenhuma dessas coisas para que o poder de Deus se manifestasse e não a pessoa dele. Então, independente de nós sermos capazes, de nos acharmos capazes, ou de nós não nos acharmos capazes, nenhuma coisa, nem outra coisa. O Senhor quer simplesmente que nós sejamos um canal para Ele manifestar-se. E aqui no versículo 1, nós já vemos, né? O Senhor respondendo a Moisés, e diz assim: Eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto a Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Então, nesses versículos, o que também nós observamos? Moisés aqui, ele foi constituído como Deus sobre Faraó. Ele está representando Deus a Faraó. Arão está representando o profeta, e um profeta ele segue estritamente o que é falado a ele. E Faraó aqui representa o Deus do Egito, representa o pecado, representa Satanás. Nós vemos aqui uma guerra espiritual acima de tudo. Uma guerra onde Faraó quer manter escravizado o povo de Deus e Deus quer libertar o povo dele. Se nós observarmos em Gênesis, lá na criação do homem, o Senhor deixou claro que o homem era para dominar, sujeitar a terra, sujeitar também e dominar sobre os animais, e ele inclui aqui os répteis. E nós temos aqui no Egito, eles ao mesmo tempo temiam muito a cobra, a serpente, como eles adoravam a serpente. E inclusive depois, aqui logo em seguida, nós vamos ver o que? A respeito do cajado que vira uma serpente, nós vamos ver esse fato milagroso acontecendo. Já o que? Mostrando que o Deus deles não era superior ao Deus de Moisés, não era superior. Então vocês percebem que aqui é uma guerra espiritual e que muitas vezes essa guerra espiritual está em nossas vidas, e o que o Senhor está pedindo aqui é o que? Obediência. Obediência a Moisés falar para Faraó, não na capacidade dele, mas na capacidade do Deus todo inclusivo. E nós percebemos que também muitas vezes nosso coração é afetado por isso. Nosso coração tem dificuldade de crer e obedecer. E aí que nós temos o quê? Que sujeitar, dominar o nosso coração, o nosso pensamento e converter o nosso coração a Cristo, né? Por isso que o Senhor falou que vai precisar de uma mão forte e poderosa para tirar o povo daqui. Então vamos dar continuidade. Aí o Senhor fala já, olha, no 4. Ou melhor, vamos ver o 3. No entanto, eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Esse versículo, quando fala endurecerei o coração do Faraó,
Eu sempre tive assim dúvidas sobre isso e uma inquietação. E meditando na presença do Senhor, procurando eh, outras referências, aí o Senhor, puxa, esclareceu o seguinte: olha, se nós observarmos lá em Romanos 1, eu vou ler Romanos 1, eu vou ler o versículo 21 ao 24 para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Olha. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então, eles não glorificavam o Deus verdadeiro. Pelo contrário, Faraó ainda estava enfrentando o Deus verdadeiro. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, aqui, o que estava acontecendo? O Senhor estava entregando Faraó, deixando Faraó entregue à sua própria natureza do pecado, deixando Faraó entregue aos deuses a quem ele adorava. No versículo 22 em Romanos diz aqui: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então eles adoravam essas imagens aqui. O Egito, em particular, adorava muitos répteis, os répteis, né? A serpente. Olha só o 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Então, o que nós percebemos aqui? Deus simplesmente estava entregando o Faraó à imundícia do seu coração. Ele estava entregando a Faraó a própria concupiscência do seu coração. E quando o Senhor entrega, o que acontece com o coração? É endurecido mais ainda. E aí essa pessoa vai precisar o quê? De mais, aqui nesse caso, de milagres para mostrar, para libertar o povo, mas esses milagres eram o quê? Sofrimento para Faraó, humilhação para Faraó e humilhação para o Egito. Então, quando nós endurecemos nosso coração, nós também somos humilhados, porque endurecer o coração é a mesma coisa que orgulhar-se, é a mesma coisa que não obedecer a Deus. Então, aqui o 4 diz que Faraó não vai vos ouvir, mas eu vou pôr minha mão sobre o Egito e farei sair da terra todo o povo de lá. Então, muitas vezes, quando nós não também nos permitimos que o Senhor fale ao nosso coração é entregue à nossa própria sorte. Então, nós devemos nos achegar a Deus, Senhor, limpa o meu coração, como Davi falava, né? Cria em mim um coração puro. Ó Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver o que? Outro destaque que dá aqui é quanto à idade de Moisés e à idade de Arão. Moisés tinha 80 anos e seu irmão 83, quando intimaram o faraó. Então, eles eram pessoas já de idade mais avançada. Então, não me importa a idade que nós temos. O Senhor não está preocupado com a nossa capacidade nem com a nossa idade. O Senhor está preocupado com o nosso coração, com a obediência do nosso coração. Então, independente da nossa idade, vamos seguir a unção, né? E depois no versículo 8 ao versículo 13, vai falar o que? Quando Moisés e Arão se apresentam a Faraó, pedindo novamente para o povo ser liberto, e eles vão jogar o bordão no chão, o cajado, e o cajado vai se transformar em serpente. E Faraó vai chamar os seus conselheiros, magos, feiticeiros, e também vão fazer os seus bordões transformarem em cobras. Mas o que acontece? A cobra, o bordão que virou cobra de Arão, vai o que? Comer as cobras e o bordão lá dos magos. Primeira coisa, até os livros de história ressaltam que no Egito havia muito feiticeiros, magos, davam muito valores às magias. Então nós vemos que a palavra de Deus diz que o inimigo se transforma até em anjo de luz para enganar os seus. Temos que ter cuidado
com essas coisas. Sim, existe poder sim nessas coisas, mas não é poder de Deus, é poder das trevas. Mas aqui mostrou o quê? Que o Senhor subjuga o poder das trevas, porque o Senhor é aquele que falou para o quê? Dominar e sujeitar. Por isso, essa serpente, que era do bordão de Arão, comeu a serpente dos magos. E depois nós vamos para a primeira praga. A primeira praga, o Senhor orientou Moisés que pela manhã ele fosse ao rio Nilo, porque o faraó sairia para se banhar no rio Nilo. Então, o faraó era tido como um deus, do deus Horus, e o Nilo também era tido como um deus ali no Egito. Então, o faraó, ao banhar-se no rio Nilo, era um encontro de dois deuses, então havia um ritual também sobre isso. E aí Moisés ali, na presença do faraó, e ali com o seu bordão, ele feriu a água do Nilo, e ela se converteu em sangue. E os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, os egípcios não poderiam beber mais da água. E Faraó novamente não se importou com isso, e seu coração endureceu-se. E mesmo as águas que estavam nas vasilhas, elas também todas se transformaram em sangue. E o que eles fizeram, os egípcios? Eles cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar água potável. E isso aconteceu durante 7 dias depois que o Senhor feriu o rio Nilo. Lembrando que os egípcios, nos seus poços, não eram feridos. Todas as pragas que teve era para os egípcios e não para o povo de Israel. Então o Senhor aqui estava usando a sua mão forte para tirar o povo da escravidão. Jesus é o nosso Senhor. Até a próxima.